Eu sou Beatriz Fagundes Silva, técnica do setor de patrimônio cultural de Gouveia. Hoje eu estou aqui com Marcione Gonçalves, ele tem 39 anos, é professor, morou aqui em Gouveia durante toda a sua vida e, apesar da idade, ele sabe bastante sobre a Capela de Nossa Senhora das Dores e ele vai nos dar algumas informações a respeito da capela e algumas informações adicionais a respeito da cidade. Marcione, há quantos anos você mora aqui em Gouveia? 39 anos, desde que nasci. Você pode nos falar um pouco a respeito da Gouveia que você se lembra, da sua juventude, da sua infância, a respeito do comércio, primeiramente? Gouveia sempre, na história, desde lá dos primórdios, a questão do comércio em Gouveia sempre foi muito vivo, né? Eu não sei se corre tanto dinheiro igual o comércio aparenta ser, tanto que assim, se você pegar as cidades vizinhas, né, vizinhas nossas, e se você for nessas cidades durante a semana, tirando Diamantina, que é maior, né, faz as outras pequenas, não tem essa movimentação igual tem aqui em Gouveia, né? Então quem é de fora passa aqui, dá-se aquela impressão, né, que é uma cidade movimentada e que corre muito dinheiro, devido, né, à movimentação das pessoas, em questão de comércio, tem muitos comércios, muitas lojas, então isso faz com que a cidade seja mais viva, né, seja mais movimentada, assim, mesmo sendo uma cidade pequena e pacata. Tinha muitas vendinhas, comércios grandes, como é que era quando você era jovem? Eu sempre me chamou a atenção que assim, os mais antigos, né, era o comércio de seu Idalino, mais Oswaldo Brasil, que ficava ali perto, onde hoje é a Rota do Corpo, e ficava perto da Escola Aurélio Pires, né, que é onde eu fiz os meus primeiros estudos. Então sempre me chamava a atenção aquela loja deles, né, quando eu saía da escola, e é um dos comércios mais antigos, né? Também que era sempre falado pelos mais velhos e que eu ouvia, o comércio de Zé de Glória, né? Todo mundo falava, seu Antônio Augusto, né? Também já de saudosa memória, que era também comerciante, né? A casa comercial Mário Maria, que já é centenária, mais que centenária, né? Então, o que eu lembro mais são esses, mais antigos. O que você pode nos falar a respeito do trabalho, emprego aqui em Gouveia? Como que era? No início, né, da minha infância, em que eu comecei a entender mais as coisas que eu me lembro, sempre foi a fábrica, né? Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 8, 9, 10 anos, nessa época, a fábrica ainda empregava quase que 900 funcionários, né? E também que dava suporte, que eu me lembro, tinha a Liasa, que, se não me engano, acho que eles mexiam com pedra. Eu me lembro que acho que quando fechou eu deveria de ter também uns 9, 10 para 11 anos. Me lembro também da Arma, que empregava algumas pessoas também, e também o garimpo, né? Não necessariamente talvez nas terras gouveanas, porque Gouveia nunca foi de dar ouro e diamante, mas que eu falo nas regiões vizinhas. Então acho que o comércio dava mais uma vivada graças a essas coisas, a fábrica São Roberto, Liasa, a Arma e o garimpo. Tá ótimo. Marcione, o que você tem a nos falar sobre o lazer? Pode ser quando você era criança, quando era adolescente, o que as pessoas usavam para fazer como lazer, para se divertir? Da minha infância mesmo, sempre ficou na minha memória aquele parquinho que tinha lá na Praça Yara Ribas. Então, assim, para minha turma, né, e talvez também até para pessoas um pouco mais velhas do que eu acho que aquele parquinho chamava atenção. Eu me lembro, quase todo domingo eu ia lá para poder brincar, então isso ficou muito na minha memória, meus tempos de criança, 6, 7, 8 anos. Na adolescência que tinha muita festa?
A Cobufest, quando começou a Cobufest, se não me falha a memória, em 96, eu me lembro que eu tinha 16 anos, então eu estava na adolescência. Então, assim, foi uma festa que acho que marcou, né, a juventude, né, de pessoas da minha idade, quando começou a Cobufest. Antes tinha a festa agropecuária, mas eu não digo assim, que seja de tanto destaque para a minha faixa etária de idade, porque essa época a gente estava bem menor, então assim, não era, digamos assim, não aproveitava tanto a festa, né, igual a partir da Cobufest, que já foi já naquela fase que a gente já estava na adolescência para a juventude. Então acho que a Cobufest marcou muito as pessoas que nasceram, né, na década de 80. Festa religiosa, vem alguma na sua cabeça? Das religiosas tradicionais, né, que eu me lembro, em Gouveia, a do Divino, né, que era uma festa muito bonita e que infelizmente se perdeu no tempo, né, porque eu digo assim que era uma festa mais voltada para a questão da cultura, né, tratar o religioso e o cultural. E era uma festa que era lá desde os tempos antigos da Gouveia. Uma pena, né, que se perdeu. Uma pena. Marcione, você pode me falar sobre figuras populares da sua época? Sei que vem à sua cabeça com facilidade. Feliciano, né, que foi assim, assim, a história de Feliciano, eu já ouvi algumas coisas, não sei se é verdade, se é fato, se é uma coisa que se criou em cima dele, mas assim, era uma figura enigmática, né, e é difícil um gouveiano que conviveu com ele que tenha esquecido da figura dele na memória. Então é um dos que eu acho, né, e não tem tanto tempo assim que faleceu, então assim, tem uma faixa etária de pessoas, um grande número de pessoas que lembram dele. Marcione, agora a gente vai falar um pouco sobre a Capela de Nossa Senhora das Dores. Você morou a vida inteira perto dela? Sim. Tá, beleza. Quais que são as suas lembranças, suas memórias em relação a ela? A Capela de Nossa Senhora das Dores, da minha infância, eu lembro dela já fechada, porque, se não me engano, aliás, se não me engano não, eu não lembro da torre antiga dela. Então, as primeiras lembranças que eu tenho já ela fechada, ela ficou fechada há muito tempo, porque tinha derrubado a torre antiga, né, tinha cometido, digamos assim, infelizmente, esse crime, né, de ter deixado ela fechada há muito tempo e ter derrubado a torre, né, uma estrutura mais antiga dela, e ela ficou fechada por muito tempo. Então eu lembro, descascado, lembro daquela edifício imponente de pedra, né, então assim, na minha cabeça eu achava que ela a vida inteira tinha sido exposta com a pedra. Não, ela foi feita de pedra, eles tiraram as camadas de barro, né, e deixou ela exposta por muito tempo, mas desde que ela foi concluída tinha rebocado. Quando derrubou a torre, eles pegaram e cavacaram e deixaram, então todo mundo pensava, foi tanto que quando fez a reforma, que cimentou, então a gente falou, não poderia ter feito isso, mas não, na verdade ela é de pedra, as paredes grossas, né, mas era rebocada. No derrubar a torre ficou muito tempo exposta, né, então de modo que algumas pessoas achavam que... Entendi. Então ela não... houve muitas mudanças nela, né? Descaracterizou muito. Você se lembra de pessoas que têm alguma relação com a antiga igreja e sua história? Vivas ou que talvez... Não, pode ser, que já fez. Figuras assim, que tomaram conta da igreja, que eu lembro, né, a Florips, Dona Florips, que morava lá perto, foi zeladora antiga. Inclusive, das minhas memórias, eu me lembro, eu tenho assim, uma leve lembrança, não sei detalhes, mas eu me lembro uma vez que meu pai me colocou no colo, provavelmente eu devia ter uns 4 anos, porque eu não lembro de mais detalhes, porque das coisas, a partir de 5 anos, 5, 6 anos eu lembro.
das coisas assim, início, meio e fim, né, determinados assuntos. Agora, essa história ficou só algumas vagas lembranças. Eu me lembro que eu fui com meu pai na casa da Dona Floripes, ela nos entregou uma chave grande, eu lembro que era uma chave grande, e eu e meu pai fomos lá na capelinha, né, com certeza para rezar. Então eu me lembro de ir entrando lá dentro, mas não me lembro de como que era, mas só lembro da chave, a gente entrando lá, e a gente buscou essa chave na casa dela, e ela foi zeladora lá dessa capelinha por muitos e muitos anos. E depois também Dona Violeta, que cuidou da capela por muito tempo, e não tem tanto tempo assim que faleceu. Marcione, no interior da capela, você vê muita diferença? O altar, ele foi totalmente modificado. Infelizmente, quando a igreja ficou fechada há muito tempo, quando ela foi aberta, né, que fez a nova torre, que foi aberta, o altar foi repintado, e de uma maneira muito... que não era bem original. Passaram uma tinta, né, então tampou, tipo mesmo, porque era muito comum nesses altares antigos, ter bordados folheados a ouro. Então, assim, foi tampado, porque eles pensavam que os outros iam roubar, e não tinha nada a ver, porque aquilo não dá para poder roubar, é só uma casquinha, né? Então, já não tinha mais o detalhe folheado a ouro. E depois, eram tons mais claros, que inclusive quando foi ser transformada em capela de adoração eucarística, quando informou isso para o padre, que a capela, os tons da capela eram tons mais claros, ele interpretou errado e mandou pintar tudo de claro, tom clarinho. Mas o altar não era todo claro. Ele não era a aberração que era antes, mas ele não era todo claro. Então, assim, descaracterizou bem, né, a questão do altar. E o que vale lembrar também, conta-se que o altar pertenceu à capela de Chica da Silva, lá em Diamantina. Né? O altar não foi doado por ela, já ouvi barbaridades falando isso, não foi doado por Chica da Silva, porque Chica da Silva é no século XVIII, né? E a capela ela é do século XIX, então provavelmente a Irmandade de Nossa Senhora das Dores, que construiu a capela, deve ter comprado esse altar, porque ele é todo desmontado, né? E trouxe para cá. Entendo. É bem bom esclarecer isso, né? Você pode nos falar um pouco sobre as festas de Nossa Senhora das Dores? Da sua época de infância. Sim, então, eu me lembro, porque como a igreja ficou fechada praticamente toda a minha infância, não tinha mais as festas de Nossa Senhora das Dores. Então foi quando reinaugurou de novo a capela, começou tendo as festas em setembro. Então, delas eu me lembro todas, porque, né, lá perto de casa, então, sempre rezava-se o setenário e sempre após a missa, as barraquinhas, né, que já é bem tradicional aqui em Gouveia. Então, você não acha que houve muita mudança do que era a festa de Nossa Senhora naquela época para agora? Sim, mudou. Teve mudanças, né, essas coisas vão mudando com o tempo. Eu me lembro que nas primeiras mesmo, as barraquinhas, né, tinham shows, naquela época podia vender bebida alcoólica. Então, assim, foi dando, né, de acordo com o contexto e com a época, foram sofrendo adaptações. Marcione, tem alguma lembrança ou história que você acha importante destacar sobre a capela? Quando fala da Capela de Nossa Senhora das Dores, infelizmente, se você pegar registros antigos, você não vai achar. Então, assim, nem a data precisa da construção dela não se tem. Sabe-se que em 1867 ela já estava em construção, mas não sabe a data precisa que ela começou a ser construída. E a gente sabe que em 1867 ela estava em construção, porque um dos viajantes que passaram por aqui, o inglês Richard Burton, ele deixou escrito
era muito comum esses viajantes, quando eles passavam nessas localidades, eles descreviam o lugar. E por sorte nossa, o Richard Burton, ele passa por aqui, porque não era muito comum passar por Gouveia, porque Gouveia é contramão da estrada antiga, né? Porque geralmente para se poder chegar a Diamantina, passava-se pela Vila do Príncipe, que é o cerco, então era um lado totalmente oposto, né? Porque para poder chegar na capital, que era Vila Rica, Ouro Preto, era mais fácil passar por lá, né? Então hoje a gente tem toda aquela ideia, porque como Belo Horizonte, né? Para poder ir para a capital passa por aqui, então, mas voltando aqui ao assunto, então por sorte nossa, o Richard, ele passou e ele deixou escrito, então, falando sobre o Arraial de Gouveia. Então ele descreve que quando chega no alto, uma capela quase pronta, uma torre quase pronta. Então, deixa, né, claro para a gente que a capela estava praticamente terminando em 1867. Ele descreve que segue a avenida à frente, vai se deparar com a igreja de Nossa Senhora do Rosário no meio da rua, mais adiante a matriz de Santo Antônio, ele ainda deixa relatado lá que a matriz velha ainda tinha 2 torres, porque depois derrubou, ficou uma só, até derrubar a matriz velha para construir essa. Mas a matriz antiga, que a maioria das pessoas que estão vivas hoje lembra, era com uma torre, mas na época do Richard ainda tinha 2 torres. E ele ainda cita que ao lado da matriz de Santo Antônio tinha um sobrado de 2 andares muito bonitos. Porque era praticamente um arraialzinho mesmo, então não tinha assim, muita coisa para poder relatar. E o que eu até comentava com Sueli, que é uma pena, das coisas que pertenciam à capela, eu cheguei a ver com os meus olhos, e acho que infelizmente isso já até sumiu, não tem mais. Tinha um crucifixo de marfim muito bonito, né? O marfim é feito de... O marfim é extraído do chifre do elefante, né? Era muito comum no século XVIII fazer imagens de marfim. E a capelinha tinha um crucifixo lindo de marfim, e atrás tinha a pessoa com a dedicatória. Eu não me lembro do sobrenome, só sei que era Luiz, e o ano era 1800, não sei se era 1890 ou 1899. Ele pega e coloca lá, Luiz, né, com o nome completo, dou a capela de Nossa Senhora das Dores da Gouveia, e a data. Não sei se é 1890 ou 1899. Infelizmente, esse crucifixo se perdeu. Como grande parte da história dela, né? Sim, sim. Marcione, a secretaria está trabalhando para tombar a capela. O que você acha a respeito disso? Bom, eu acho que a questão é a seguinte: é importante o tombamento, sim, mas muitas vezes, né, inclusive eu, enquanto historiador, muitas vezes IFAM, e o IEFA, né, o tombamento é feito pelo IEFA, né? Muitas vezes são órgãos que dá aquela impressão que são muito distantes do povo, porque muitas vezes eles falam as coisas, quando eles falam, eles já vão agindo, eles não fazem uma educação antes, então as pessoas costumam ter receio. Muita gente mesmo não gosta do IFAM, porque infelizmente o IFAM nunca foi de dialogar, e o IFAM é importante, da mesma forma como o IEFA. Então, assim, sobre o tombamento, é de suma importância mesmo, porque passa a ter um amparo legal, só que eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, tanto o IEFA quanto o IFAM, para poder entender mais a importância de tombar esses bens históricos. Com certeza. Marcione, eu gostaria de sua autorização para usar a sua imagem, a sua voz e as suas informações para a gente poder registrar? Sim, perfeitamente. Muito obrigada. Eu que agradeço.